Tá, e como é que eu mudo a configuração da minha máquina? Como é que eu aumento memória? Como é que eu aumento processamento? Se a minha máquina não está aguentando mais, se já tem muito usuário, a máquina não está mais aguentando, como que eu escalo ela, aumento memória e processador? Isso é que um monte de gente pensa, né? Quando o cara tem uma instância criada, ele pode mudar o tipo de configuração. Por exemplo, o cara criou a instância dele com 1 GB de memória e um vCPU. Ele consegue ir lá alterar essa configuração. Ele só precisa ir lá desligar essa instância, alterar a configuração e ligar ela novamente. Daí vem aquela pergunta: ah, mas eu não consigo escalar minha máquina na nuvem sem desligar, vai parar meu sistema. É porque tu tá tentando escalar da forma errada, né? A escala na nuvem, ela é de forma horizontal, né? O cara vai criar novos servidores. Então, se ele tem lá um servidor com 1 GB de memória e uma vCPU. Isso aí não garante para ele nenhum tipo de disponibilidade, porque ele está só com um servidor, em um data center específico. Como se criasse uma máquina virtual lá em um data center aqui do Brasil. Isso, ele não tem nenhuma garantia de disponibilidade. Sim, essa máquina vai estar num servidor físico aqui, ali no data center. Isso. Então, daí na hora que o cara começa a pensar em escalar e disponibilidade, qual é a ideia? É você criar novos servidores em zonas de disponibilidades diferentes lá dentro da AWS. Com isso, o que acontece? Quando você cria um servidor, por exemplo, em um data center, em uma zona de disponibilidade, e cria o outro no outro data center, e um terceiro no outro data center, se um desses data centers, uma dessas zonas de disponibilidade da AWS vir a dar problema, a sua aplicação continua funcionando. Por quê? Porque você está espalhado em diversos data centers. Esses data centers, normalmente, eles são geograficamente, tem uma distância de torno de 100 quilômetros cada um, tá? Por normas de segurança e tal. Então, são estruturas físicas mesmo separadas, não é um rack do lado do outro. Isso vai garantir uma disponibilidade para ti. Então, o cara precisa fazer o quê? Escalar horizontalmente, criar mais instâncias. Com isso, em vez dele colocar um servidor com 4 GB de memória, ele vai colocar 4 com 1 GB de memória, e com isso ele vai pulverizar, né, aquele gargalo da aplicação dele em diversos recursos. Essa escala que tu está falando é a famosa escala horizontal. Isso. De aumentar a quantidade de servidores e não a capacidade de cada servidor, certo? Perfeito. Que serviço usa para fazer isso? Na AWS tem um serviço que é o Outscale, né? O Outscale, ele utiliza alguns serviços para funcionar, tá? O que acontece? Ele vai monitorar um servidor, o servidor ou um pool de servidores que você tem. Vamos pensar em um só. Ele vai monitorar. Como que ele vai monitorar isso? Com o CloudWatch. Então, Que é um serviço também. Que é um outro serviço. O CloudWatch é o serviço de monitoramento. Então, ele vai monitorar aquele servidor. E lá você vai definir métricas para que, caso o seu servidor, vou dar um exemplo aqui, chegue em 50% de consumo de processamento, você quer que ele crie novos servidores. Então, o CloudWatch vai monitorar isso, e aí ele vai usar um outro serviço, que é o SNS, para enviar uma notificação para o EC2 criar um novo servidor, criar uma nova instância e colocar dentro desse pool de recursos que você tem. Então, na verdade, é um serviço que ele está lá no EC2, o Outscale, você configura ele lá, mas ele utiliza outros serviços para funcionar, tá? A mecânica dele vai utilizar outros serviços. Isso aí às vezes fica até transparente para você, para o cara que está usando lá. Ele utiliza esses outros serviços para poder fazer esse mecanismo. Mas você vai lá no EC2, configura o Outscale, e aí você escolhe a métrica que você quer usar para configurar. O cara pode botar tráfego de rede, por exemplo. Se a minha rede dessa instância chegar em, sei lá, um consumo aí que você definir, cria novos recursos. E aí, com isso, o cara vai ter um auto-scale, né? E aí ele vai escalar horizontalmente, vai criar vários serviços, várias instâncias dentro daquele mesmo pool. De forma que ele pode fazer isso ao contrário também. Depois que o processamento disso aí baixou, ele pode excluir essas instâncias que foram criadas. Isso aí, além de te garantir uma disponibilidade, uma escala horizontal, te garante uma redução de custos gigante, por incrível que pareça. É uma coisa que a galera não consegue entender, é que quanto mais recursos você conseguir espalhar, mais barato vai ficar. E todo mundo acha que, vou usar só um servidor porque vai ficar mais barato. E não, é ao contrário. Claro, porque daí, no caso de espalhar os serviços, dependendo do negócio, em determinados horários ou em determinados dias, o consumo daquela aplicação ele é mais baixo.
E aí, nesse caso, dá para desligar alguns servidores, é isso? Cara, eu não conheço nenhuma aplicação hoje, se você estiver num ambiente físico, até se existir isso aí, normalmente o cara tá com problema, né? Que utilize 100% de processamento, 100% dos recursos daquele servidor por 100% do tempo. Normalmente tu tem alguns períodos de pico, né, de utilização maior, e aí em outros períodos tu vai ter uma utilização bem menor. O que acontece? Com isso, tu consegue, nessa hora que tu está utilizando menos recursos, tu consegue excluir instâncias e aí você não paga por elas, porque na nuvem a gente paga sob demanda. E no momento que o cara precisar de mais poder computacional, ele vai criar essas novas instâncias e aí você vai pagar só pelo aquele período que está utilizando. E hoje no TI tradicional, como é que funciona? O cara precisa instalar uma aplicação nova, vai lá no fabricante do software, o fabricante vai dizer, tu precisa de um servidor com tal configuração. Normalmente é uma configuração que o cara já joga lá para cima, né? E aí tu tá lá, compra um servidor que custa uma fortuna e utiliza 20% do processamento dele, né? O que você precisa não é tudo aquilo ali. E aí tu tá pagando pelo aquele recurso ocioso. Na nuvem não, na nuvem tu não paga por recurso ocioso.